o que temos visto em nossos dias, e cada vez mais são cristãos desfrutando do dia do Senhor, seja qual o dia que Ele guarde, de modo muito semelhante aos não cristãos. Nós, cristãos, não temos dado o valor devido ao dia do descanso. O 7º dia foi santificado por Deus, com o fim de produzir descanso à nossa alma e ao nosso físico, e dessa forma restaurar o nosso homem interior e também o nosso homem exterior. Este descanso restaurador do nosso homem interior, ele só pode ser experimentado numa comunhão profunda com Jesus Cristo. Por isso, hoje, quero refletir com vocês sobre o princípio do descanso. O primeiro ponto que quero destacar a respeito do princípio do descanso é que ele surgiu antes da queda do homem no Éden. Uma das grandes razões para a existência do conflito entre os cristãos a respeito do dia do descanso se encontra no dia da semana em que deve ser guardado. Quando Moisés apresentou o 4º mandamento da lei de Deus, se definiu que o 7º dia para o descanso seria o sábado, conforme podemos ler em Êxodo, capítulo 20, verso 8 ao 11. Diz assim: lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. A palavra Shabat foi transliterada e não traduzida, dando origem à palavra sábado de nosso calendário. Por isso nós lemos que o 7º dia é o sábado. O texto seria: o 7º dia é o Shabá, o 7º dia é o descanso dedicado ao Senhor, teu Deus. A palavra Shabá significa descanso, tomar alento. Portanto, o sábado de nosso calendário é o 7º dia da semana. Acredito que isso é indiscutível, e como já dissemos, alguns cristãos se apegam a essa verdade, fundamentada na antiga aliança. Ora, domingo é o 1º dia da semana, o sábado é o 7º dia da semana, e não temos como discutir isto. Contudo, a grande maioria dos cristãos de hoje desconsideram este princípio do descanso por compreenderem que Jesus cumpriu toda a lei, libertando-os da maldição da lei. De fato, Jesus cumpriu toda a lei de Moisés, tanto na esfera cerimonial, como na esfera civil e moral. Dessa forma, ele pôde morrer a nossa morte e nos libertar da maldição da lei. Nós não conseguimos cumprir a lei plenamente, por isso Jesus veio ao mundo e se fez homem. Somente ele poderia cumpri-la. Paulo,
o apóstolo, afirma que ele foi obediente até a morte e assim nos libertou da lei de Moisés, que denunciava nossa natureza pecaminosa, ao mesmo tempo que ela nos apontava a justiça de Deus. E a obediência de Jesus também nos salvou da condenação eterna, pagando com a sua morte o salário do pecado. Portanto, não guardamos a lei de Moisés com o fim de sermos salvos por ela, como fazem os adventistas, pois nossa salvação é fruto do sacrifício de Jesus Cristo e ela nos é dada mediante a fé na pessoa e obra de Jesus. Então, pela fé, nos apropriamos da vitória de Jesus na cruz, sobre o pecado, sobre a morte. Contudo, devemos guardar os princípios ensinados por meio da lei de Moisés, entre eles o princípio do descanso. Este princípio nos foi ensinado por Deus, antes mesmo da lei de Moisés, como podemos ver em Êxodo, no capítulo 20, verso 8 e no verso 11, que acabamos de ler. Mas eu quero novamente ler com você. Diz: lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. E o verso 11 diz: pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. A palavra santificar significa separar. Lembra-te do dia de sábado. Essa expressão é uma afirmação que o princípio do descanso já era conhecido pelo povo hebreu, antes mesmo de Moisés trazer a lei, e que é relembrado por Moisés no verso 11. Por isso, podemos afirmar que o princípio do descanso no 7º dia é dado antes da existência da lei de Moisés e antes da queda do ser humano. O princípio do descanso não está vinculado à lei de Moisés. Estou falando do princípio ensinado por Deus, tá? E não da ordenança que foi efetivada em Moisés. Nós, batistas, assim como os cristãos católicos, reformados e muitos evangélicos, guardamos o domingo como o dia do Senhor, porque cremos que Jesus Cristo ressuscitou no domingo, inaugurando uma nova era, uma nova criação, onde entramos no descanso eterno prometido por Deus em Cristo Jesus. Hoje, vivenciamos esse descanso pela fé e o experimentamos, não completamente, pois aguardamos a manifestação plena do reino de Deus, conforme descreve o autor de Hebreus, no capítulo 4, e eu vou ler apenas a primeira parte do verso 3. Diz assim: pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Veja que o verbo se apresenta no presente. Nós, os que cremos, é que entramos, já estamos desfrutando do descanso prometido por Deus.